Eu não fiz a oração na hora do momento da oração, esperando que a Elba chegasse aqui, mas ela não pôde vir. Nós oramos essa semana e fizemos um culto de solidariedade, de respeito ao sentimento da Elba que perdeu seu pai essa semana. Não se esqueça ou se esforce para ligar para a Elba, para a Jéssica também, e dar a eles o conforto de que nós estamos orando por eles e que cremos e confiamos na bendita esperança da ressurreição. Então, quem puder, mande uma mensagem para a Elba, dá uma ligadinha para ela, para animá-la nesse momento de luto que ela está enfrentando, tá, ok? E antes de pregarmos e antes de apresentarmos a mensagem desta manhã, eu quero pedir que o Enzo traga aqui à frente, Enzo, uma cadeirinha, por favor, Enzo. Você pode trazer para mim, Enzo? Aqui pelo corredor, Enzo. Traz aqui para o pastor essa cadeirinha. Você aguenta? Você é forte? Traz aí, pode trazer, homem forte. Isso, devagar, para você não cair e machucar. Nós vamos orar por essa cadeira, tá certo? Podemos fazer uma oração por uma cadeira? O que vocês acham? Obrigado, Enzo. Muito obrigado, meu amigo. Eu vou colocar aqui. Vocês conseguem ver essa cadeira? Pode ir lá, Enzo. Muito obrigado, viu, rapaz? Nós vamos orar por essa cadeira vazia. Eu não estou brincando, eu estou falando de todo o meu coração. A mensagem dessa manhã é uma mensagem que Deus falou ao meu coração. Eu não sou um pai perfeito, eu tenho muitas falhas. Os meus filhos são de dois temperamentos extremamente diferentes. E os dois vieram para completar o nosso lar. Eles completam a nossa família. Mas nós vamos falar hoje da cadeira vazia. A cadeira vazia de uma criança. A cadeira vazia de uma criança, eu sei que elas estão agitadas, eu sei que elas estão conversando. Se possível, os adultos ficarem perto deles ali ajuda, tá bom? Essa cadeira vazia aqui representa a cadeira vazia de uma criança que não é conduzida ao departamento infantil na hora da escola sabatina infantil. É a cadeira vazia. Essa cadeira vazia representa o espaço, a cadeirinha, de uma criança que não é trazida, não é conduzida para os cultos de oração da igreja, para os cultos de sábado da igreja. Nós vamos orar para que essa cadeira vazia represente não mais a ausência de uma criança nessa cadeira, mas o compromisso de Deus, de fé, para que os pais cumpram a responsabilidade de ensinar a criança o caminho que deve andar. Jesus, quando andou por esta terra, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. E naquele instante deste momento, dessa declaração de Jesus, Jesus pediu que as crianças se assentassem ao redor deles, ao lado deles. E alguns discípulos diziam assim: não trago as crianças porque elas fazem barulho, porque as crianças são inquietas, elas andam para lá e para cá. E aí o Senhor disse: não os impeçais de vir, porque já no tempo de Jesus haviam cadeiras vazias no templo, haviam cadeiras vazias no momento em que Jesus estava pregando e ensinando as multidões. Muitas crianças iam, mas também haviam cadeiras vazias. E eu quero orar com a igreja. Eu quero pedir que a igreja, para a honra e glória de Deus, se coloque ajoelhado, porque nós vamos orar para que essa cadeira vazia seja preenchida pelos filhos dessa igreja. Todo sábado eu passo pelos departamentos infantis. Todo sábado eu vou até as salas e encontro cadeiras vazias. Vocês não sabem
quanta dor tem no meu coração. Nós estamos passando por um processo de transição, de mudança da direção da irmã Miriam para a Josi. Elas são pessoas extremamente zelosas e dedicadas, são pessoas instruídas e capacitadas para liderar esse departamento. O problema não são as pessoas capacitadas, o problema é a cadeira vazia. O problema, em algum momento, sim, um professor ou outro que falta, mas elas se mobilizam entre elas e elas fazem de tudo para que a cadeira que está preenchida com o meu filho, com o seu filho, seja dado a ele toda a atenção para o desenvolvimento do reino de Deus no coração desta criança. Os professores falham, sim, nós falhamos, sim, como igreja. Mas, queridos, eu creio que a cadeira vazia é o maior obstáculo que temos que transpor. O obstáculo de melhorar as classes, precisamos. De melhorar aquilo que é lúdico para a criança, ter a atenção dos professores, é importante também. O preparo dos professores de forma pedagógica, a metodologia, como eu disse, tudo isso é importante. Mas o maior obstáculo que nós enxergamos é o obstáculo da cadeira vazia. Ellen White disse o seguinte: do berço até os 3 anos de idade, do berço até os 3 anos de idade, é o momento, é a ocasião. Ela usa uma palavra, eu quero aqui não furtar de... É o momento do berço até os 3 anos de idade. Estes 3 primeiros anos, diz a serva do Senhor, é o tempo de nós sujeitarmos os nossos filhos às verdades eternas de salvação. É este o tempo. É este o momento, do berço aos 3 anos, que a criança tem ali dentro a sua natureza de se sujeitar à salvação em Cristo Jesus. Aí ela diz, passando este tempo do berço aos 3 anos, corram atrás, se esforcem, porque fica mais difícil. Fica mais difícil. Do 0 aos 3 anos, o lugar de uma criança estar é numa cadeira, sentado, ouvindo as mensagens de Deus. Na escola eles passam 168 horas aprendendo, estudando. As professoras só têm somente a oportunidade de passar com eles ali 45 minutos, 1 hora. Olha a concorrência, querido pai, querido irmão, olha a concorrência. 168 horas sentado nas cadeiras acadêmicas do conhecimento do mundo. É ótimo, tem que ter. Olha a deslealdade. E 1 hora somente na escolinha sabatina e a cadeira está vazia. Eu passo lá e eu vejo o nome de cada uma dessas crianças. Eu não passo para saber por que faltou, por que não veio. Deus sabe os motivos verdadeiros, reais, sinceros. Não quero que você me tome como um pastor que esteja querendo ser objetivo a alguém. Não, eu quero colocar a necessidade de repensarmos neste problema, ou neste desafio. Talvez nem poderíamos usar a palavra problema, mas nesse desafio. Quando eu passo pelas classes e vejo cadeiras vazias, eu lembro do nome dos nossos filhos, nossas crianças. E eu saio pelo corredor falando, meu Deus, traga o papai dessa criança, traga a mamãe, porque eles não sabem dirigir, não tem drive license ainda. E o duro é que quando tiverem também a sua carteira de motorista, por não terem o hábito se desenvolvido de vir e sentar nessa cadeira, em que cadeira eles vão sentar? Em qual cadeira eles vão sentar? Eu não quero tomar um tom de, por favor, é preocupação sincera do meu coração, do coração de Deus, do coração dos pastores que passaram por esta igreja. O futuro de nossa geração, amigos, tem como base principal, prioritária, o lar.
E como suporte, a igreja. São as referências. Tem muita gente procurando uma vida cristã de modelo de exemplo dos adultos, mas a serva do Senhor diz que o modelo de exemplo do cristianismo que nós precisamos copiar não está nos adultos. Está onde? Está onde? Nas crianças, diz a serva do Senhor. Ela diz que nós não devíamos vir para a igreja procurando ver no pastor um modelo de cristianismo, embora o pastor tenha que ter, claro, não está fugindo da responsabilidade. Ela diz que nós não deveríamos ter na nossa mente o senso de vir para a igreja e procurar nos nossos irmãos a perfeição ou o modelo de Cristo em primeiro lugar. Ela diz, nós deveríamos enxergar nas crianças o verdadeiro modelo de cristianismo, porque a Bíblia diz, não as impeçais de vir, porque delas é o reino dos céus. E se nós quisermos entrar no reino de Deus, no reino dos céus, o que temos que nos tornar? Como temos que nos tornar? Como crianças. Então, em nome de Jesus, eu quero orar pela cadeira vazia. Eu quero orar para que esse espaço seja preenchido pelos nossos filhos, pelos filhos desta igreja. Do zero, do berço aos 3 anos, é a hora que o coração da criança está aberto para ser sujeitado, para se sujeitar às verdades eternas de salvação. Não é que depois não terão, mas é nesta hora que aquela carga de salvação eles precisam ouvir e sentir do berço. Ah, mas é muito novinho, não entende nada. Quem não entende é o pai. Ele entende muito. Do 0 aos 3 anos, é a hora, irmãos, de usarmos toda a bendita influência de Deus em casa e na igreja, para colocar bem firme no coração das nossas crianças o plano da salvação em Cristo Jesus. Quantos desejam, como pastor dessa igreja, orar pela cadeira vazia? Levante a sua mão, eu queria saber, de coração. Quantos têm essa preocupação em sua casa? Ah, mas eu já tenho filhos grandes, você poderá ter netos. Ah, mas os meus filhos já tomaram um caminho, um rumo que ainda há tempo de orar por eles. Hoje eu estou focando aqui nas crianças, mas ainda há tempo de buscar a ovelha desgarrada. Ouve-se uma voz, um pranto em Ramá. Quem é? Raquel e Lia, que choravam pelos seus filhos. Raquel chorava pelos seus filhos. E aí então veio alguém e disse assim, calma, segure o teu pranto. Por quê? Porque os filhos adultos que um dia passaram pelo processo de educação e que sentaram nas cadeirinhas da escola sabatina e dos cultos de oração, diz a serva do Senhor, eles serão trazidos das trevas para a luz novamente. Então há mensagem para aqueles pais que têm os seus filhos ainda distantes. Hoje o pastor está focando nas crianças. Não as impeçais de vir. E nós estamos impedindo as nossas crianças de irem para o reino de Deus. Eu vou contar algumas situações na mensagem de hoje. Eu não quero ser o pastor que vai impedir as nossas crianças de ir para o reino de Deus. Eu não quero ser o pastor que será cobrado de não influenciar as nossas pequeninas crianças de 0 a 3 anos, do berço aos 3 anos, de terem as verdadeiras impressões de salvação em Cristo Jesus. Professoras, muito obrigado. Irmã Miriam, muito obrigado. Josi, muito obrigado. Porque, irmãos, ninguém quer. Não é fácil trabalhar nesse departamento. Ninguém quer. Cuidar do filho dos outros. Responsabilidade todo sábado. Arrumar quantas salas, Josi? 6 salas. Antes das 9h30 chegar aqui mais cedo. Ninguém quer. Sabe quem quer? São pessoas que estão seguindo a ordem do mestre, não as impeçais de vir, estão trabalhando para que as crianças venham para o reino, são essas pessoas. Muito obrigado, professores, muito obrigado, direção, muito obrigado, você pai, que não deixa a cadeira vazia e que traz o seu filho. Eu não estou aqui querendo entender ou fazer entender que eu estou dando bronca, é preocupação profunda do meu coração.
eu preciso que você me entenda que essa cadeira não pode ficar vazia. Ela tem que ser preenchida pelos nossos filhos. E a mensagem de hoje, irmãos, não é bronca, é reflexão. Reflexão. Porque eu tenho já os meus filhos que passaram por essa fase aqui, eu tenho. E eu espero colher agora aquilo que eu plantei. E como é duro, como é duro. Um tem 17 anos de idade, meu Deus, quer ir para cá, quer ir para lá, tem os seus amigos diversos. Se não tiverem a raiz fundamentada naquilo que aprenderam do berço aos 3 anos, eles vão, irmãos, bater asas. Isso pode acontecer com filhos de pastores. Eu vou aqui falar de um assunto muito feio, só para que vocês entendam, porque compete a um outro amigo, mas vocês entenderem isso. Essa semana, um amigo meu mandou uma foto e pediu que orássemos por seu filho, um pastor. O seu filho, com todo respeito a toda a liberdade que existe no mundo, mas que isto fere e atinge o coração de um pai, o próprio filho tirou uma selfie dele e do seu namorado se beijando no Cristo Redentor. O Cristo Redentor assim ao fundo, e ele e o namorado dele, do filho do pastor, tirando a selfie e escreveu ali: que Deus salve as famílias modernas deste século. Que Deus proteja as famílias modernas deste século. É a esta exposição que nós estamos colocando os nossos filhos, os filhos de pastores também, quando nós não nos unimos como família, como igreja, como sociedade, para apontar às nossas crianças o caminho da salvação. São esses os riscos que nós encontramos, nós temos que enfrentar. Mais uma vez, irmãos, eu não orei ainda. Quantos querem orar pela cadeira vazia do departamento infantil desta igreja? Quantos querem? Quantos querem orar pela cadeira vazia do coralzinho desta igreja? Pastor, precisa de coral, precisamos ter coral. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. 4 crianças, 5 crianças. Todos têm justificativas. Eu não estou aqui querendo ser pessoal, de forma alguma. Nós temos mais de 40 crianças. Eu vou falar mais sobre isso, irmãos. Eu quero agora orar. Orar. Vamos vir aqui à frente, aqueles que desejam? Isso é um símbolo. A cadeira aqui representa a ausência de uma criança. Quantos desejam, irmãos, orarmos para que essa cadeira seja preenchida? Vem aqui à frente. E junto como igreja, como família, como departamento infantil da igreja, nós vamos orar para que essa cadeira seja ocupada por crianças que os pais tenham a sensibilidade de entender que nós temos que unir forças para influenciar os nossos filhos, para permanecerem ao lado de Deus, para que as impressões de salvação do reino de Deus sejam guardadas firmes, enraizadas, sujeitadas ao coração deles. Querido Deus, aqui está uma cadeira representando a ausência das nossas crianças, quando não vem ao culto, Senhor Deus, quando não vem para a escola sabatina na sua classe, quando não vão para os cultos de oração da igreja, para as programações da igreja. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a não sermos obstáculos para que essas crianças venham e ouçam da Tua palavra, do Teu reino. Que nós não sejamos aqueles que estejam impedindo das crianças virem e guardarem no seu coração as poderosas impressões de salvação que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, salve os nossos filhos, salve as nossas crianças. Não permita que o desânimo chegue ao coração dos professores. Meu Deus, que os professores que não cumprem os seus horários sejam impressionados pelo Espírito Santo a estarem aqui a receber os seus alunos às 9h30 da manhã, querido Deus.
que eles se preparem, que eles se tornem professores agradáveis, atraentes, sorridentes, carismáticos, atenciosos às suas crianças, ó Pai. E que os pais sejam impressionados pelo poder do Espírito Santo, a entenderem que o tempo está passando e que precisam criar raízes, hábitos, costumes religiosos no coração dos seus filhos, ó Pai. Que os nossos pais sejam impressionados a trazerem os seus filhos para ocuparem esta cadeira vazia, Senhor Deus, a cada sábado. Nós oramos em nome de Jesus, como igreja, como pessoas que aqui se levantaram, como suporte e apoio deste ministério. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos desde já. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado, querida igreja. Pode sentar. Está aqui, vai ficar aqui essa cadeirinha, viu? Vamos continuar. Eu quero trazer para vocês algumas informações. Desde o Antigo Testamento até no livro das Revelações do Apocalipse, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos revelado nas Escrituras o interesse e o valor de Deus em salvar e proteger as crianças, do Gênesis ao Apocalipse, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, até o livro das Revelações, no tempo do fim, nós encontramos escrito, relatado, o interesse de Deus, de Jesus Cristo, o valor de Deus, de Jesus Cristo, em proteger e salvar as crianças. Por um outro lado, também desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, nós encontramos o inimigo de Deus tentando destruir, tentando matar crianças. Porque Satanás sabia, lá desde o Antigo Testamento, que de uma criança Deus levantaria um libertador para o seu povo. O inimigo conhecia e sabia que seria através de uma criança que Deus, o Pai, traria a salvação para o mundo caído. Então, se há no Antigo Testamento, até o livro do Apocalipse, Deus agindo para proteger, salvar e guiar as crianças para o seu reino, também tem a ação do inimigo de Deus, tentando matar, destruir as nossas crianças. Nice, querida, Nice, fique tranquila, viu? Eu te compreendo de coração. A Nice tem 4 filhos. Ela é uma mãe que traz os seus filhos para a igreja e tenta influenciar de todas as formas. Hoje eles estão assim agitadinhos, não se preocupe. As irmãs estão indo ajudar, vão colaborar com ela. Oremos pela Nice. Tá bom? Pelo Manuelzinho, pelo Eric, pelo Mateus e pelo Brendo, que já está na escola. Fica tranquila, Nice. Nós compreendemos a sua luta, tá bom? Faz barulho, tira atenção, mas nós compreendemos. Não é fácil, mas nós queremos eles aqui, tá? Como eu havia dito, do Antigo Testamento até o Apocalipse, Deus age para proteger e salvar as crianças e o inimigo vem atrás, tentando matar e destruir. Esta é a verdade do contexto bíblico. Um exemplo, Gênesis capítulo 1 e o Gênesis capítulo 2, nós enxergamos no nascimento de Moisés, o faraó decretando que matassem todas as crianças do sexo masculino. Depois, em Êxodo capítulo 19, nós encontramos um outro faraó dizendo o seguinte: não deixe que as crianças saiam do Egito. Podem ir os pais, podem ir os idosos, podem ir todos, mas as crianças fiquem. Sempre o inimigo de Deus tentando agir para destruir e matar os nossos filhos. Mais um pouco adiante, nos evangelhos, encontramos no nascimento de Jesus, Herodes decretando também a morte de todas as crianças.
Vocês percebem o inimigo de Deus tentando agir para destruir as crianças? Hoje, não é diferente daqueles dias. Hoje, queridos amigos, o inimigo de Deus também tem tentado destruir as nossas crianças, matar e ferir as nossas crianças, porém com armas mais sutis do que daquele tempo. Ele não está criando um genocídio em massa de crianças, não, jamais. Você não vê muito isso, embora aconteça em países não cristãos. O inimigo tem agido com outros tipos de armas, sutis, também letais e preocupantes, para levar os nossos filhos à perdição. A minha preocupação nessa manhã é de que lado nós estamos. Nós estamos sendo ajudadores do inimigo de Deus, ou estamos sendo soldados no reino de Cristo para impedir que as nossas crianças sejam atingidas pelos dardos mortais, pelas artimanhas mortais do inimigo de Deus? De que lado nós estamos? Qual tarefa estamos desenvolvendo? Somos aqueles que estão permitindo as crianças irem até Cristo, ou somos aqueles que estamos impedindo as crianças de irem até Cristo? Uma das armas que o inimigo tem usado, irmãos, e eu não sabia dessa situação, eu conheci estudando um pouco algumas semanas atrás. Leia, procure o livro Ansiedade, o Mal do Século, de Augusto Cury. Uma das armas que o inimigo de Deus está usando para matar e destruir as nossas crianças, sabe o que é, irmãos? É a depressão, a tristeza profunda, a síndrome do pânico, que hoje está alcançando os nossos pequeninos. Segundo Augusto Cury, ele é um dos maiores escritores do Brasil. Este livro, Ansiedade, foi traduzido e escrito para 70 línguas, 70 países, um best-seller. Ele diz que nós estamos assistindo ao assassinato coletivo da infância das crianças e da juventude e dos adolescentes no mundo de hoje. Ele diz, nós, educadores, pais, sociedade, estão assistindo o assassinato coletivo da infância das crianças, da juventude dos adolescentes, em todo o mundo. Mas como? De que forma? Segundo Augusto Cury, ele declara que nunca existiu uma geração tão triste como as crianças do século de hoje. A quantidade de medicação que estão aplicando em crianças para que eles tenham um temperamento adequado para conviver na sociedade, conviver na escola, está aumentando assustadoramente. E eu nem vou falar os tipos de medicamento aqui, porque de repente algum pai vai pensar, opa, eu vou dar para o meu filho. Cuidado. Segundo Augusto Cury, a automedicação para o controle emocional das crianças, porque elas são hiperativas, correm para lá e para cá, está aumentando assustadoramente. E isso não tem resolvido, porque a geração de crianças tristes, melancólicas, está somente aumentando. Segundo ele, nunca houve uma geração tão triste como a geração de crianças dos nossos dias. Segundo uma reportagem escrita da revista Seleções do ano de 2017, olha que situação, irmãos, eu não sabia dessa realidade, eu não conhecia. A revista Seleções, amparada por uma pesquisa de outros profissionais, escreveu um artigo sobre a felicidade, a alegria e a ausência da alegria nos dias de hoje. Augusto Cury fala que a ansiedade tem tornado essa geração a mais triste da qual nunca existiu. E nós estamos assistindo o assassinato da juventude pela melancolia, pela tristeza, pela depressão infantil. E aí agora vem a revista Seleções em pesquisas atuais dizendo o seguinte, que tem sido observado pelos pesquisadores que as crianças normalmente sorriem, são alegres, expressam alegria, dão risadas, em média, 300 vezes por dia, uma criança normal. Ela sorri, ela dá gargalhada, ela mostra os dentinhos, sorriso, expressão de alegria. Uma criança
300 vezes por dia. Porém, a sociedade de hoje, os adultos de hoje, irmãos, estão influenciando as nossas crianças a deixarem de serem felizes, alegres e sorrirem. Porque os adultos, sabe quantos sorrisos eles só dão por dia? Eles sorriem por dia? 300 uma criança. E os adultos? Cabe na minha mão. Vocês estão entendendo para onde está indo a sociedade? Não há tempo para ser feliz. Não há tempo para sorrir com os filhos. Não há tempo para ter alegria com os filhos. Não há tempo para contar piada para um filho. Piada boa, piada alegre, feliz. Pais, façam cosquinha nos seus filhos. Como eu fico nervoso quando o Ken e o Kev faz cosquinha em mim. Mas eu tenho que rir. Porque é agradável, é bom, é relacionamento. Uma criança deve ou deveria sorrir 300 vezes por dia, normalmente. Mas os adultos estão reprimindo o sorriso, estão andando carrancudos, porque tanto problema, tanta situação difícil. Às vezes, falando aqui do âmbito religioso, tem pais que quando falam que é sábado e que vão para a igreja, já ficam tristes e aborrecidos. Ir para a igreja de novo. E o filho percebe que não há alegria no pai de vir para a igreja. Porque ir para a igreja para os pais é um fardo, é um cansaço. Mais um sábado ir para a igreja. Que horas mesmo? 9h30. Se o pastor mudasse para as 10 ia ser melhor. E os filhos percebem que ao sair de casa não há alegria para ir para a igreja. Há um enfado, um cansaço. Qual a impressão que essa criança vai ter do momento de se dirigir para a igreja com a família? É só confusão, é só briga, é só transtorno. É melhor não ir, alguns pais dizem assim. O que já é ruim torna-se pior. É melhor não ir. Ellen White ensina que nós deveríamos nos preparar do pôr do sol do sábado à noite, de hoje, para virmos à igreja e começarmos a receber o pôr do sol já da outra sexta-feira. Nós temos uma semana, mas nós não priorizamos isto. É muita correria, pastor. É muita correria. Sabe, a oftalmologia diz o seguinte, que quanto mais nós corremos, mais estreita a nossa visão. Dá para entender o que eu quero ilustrar com isso? Se o homem anda ou percorre a passos normais, caminhando, ele consegue ver 360 graus, aproximadamente, de um ângulo de visão. Se o homem caminha, 180 graus, aqui. Não 360, obrigado, pastor. 180 graus. Se o homem caminha normalmente. Se o homem começa a correr, já estreita para 90. Se o homem vai no seu carro dirigindo, já estreita para 60 e pouco. Eu tenho os dados, não posso estar aqui errando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais o homem corre, mais estreita a sua visão. Dizem que os corredores de Fórmula 1, que vão a 300 km por hora, eles conseguem só enxergar 7% da visão. Fica aqui, tudo aqui, ó. Eles não conseguem enxergar mais nada, só conseguem enxergar ali. O que eu estou dizendo com isso? Quanto mais nós justificamos que estamos correndo, a correria do mundo, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que agitar, mais estreita se torna a nossa visão aos valores que nós temos que ter realmente espirituais, irmãos. Eu corro tanto para fazer as coisas e conquista do mundo, e minha visão vai se estreitando em relação às coisas espirituais. Desacelere, pai, mãe, desacelere. Desacelere, coloque a tua vida em dia com Deus. Lembra que pregamos sobre dívidas? É problema de dívida? Desacelere. Tem que correr tanto que não sobra nem tempo para os filhos sorrirem com os pais. E eu também faço parte desse grupo, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que eu sou perfeito. Eu tenho que também me policiar com isso. Porque nós, pastores, trabalhamos 24 horas porque trabalhamos para Deus. Mas Deus não quer que a gente trabalhe para Ele. Ele quer que trabalhe com Ele. Com Ele. E trabalhar com Deus significa também valorizar os nossos filhos, os da nossa casa. Então, o primeiro motivo
que está matando e tirando a alegria dos nossos filhos, é o excesso de responsabilidades, o excesso de correria da vida. Não posso parar, pastor, eu não posso parar. Eu não posso parar. E se eu não posso parar, imagine minha esposa também não pode parar. Calma, procure o essencial, procure o importante, procure aquilo que dá valor eterno para a sua vida, para os seus filhos. Desacelere, valorize a cadeira vazia e coloque o seu filho sentado nessa cadeira. Ajuda a desacelerar. Outra informação que eu quero passar para vocês, amigos, do problema que envolve a alegria. Muitos filhos não vê no rosto da mãe a alegria que o pai deve proporcionar à esposa. Vê a mãe sempre chorando, triste. Augusto Cury diz, irmãos, que a falta da alegria, a falta do contentamento, do viver bem, conduz muitos lares a viver numa sombra de tristeza profunda, de depressão, de melancolia. E tem filhos que nunca vê a mãe sorrir. E conta-se uma história que um dia uma criança chegou para o papai e perguntou: papai, mamãe não sorri? Aí o papai disse: já sorriu sim, minha filha. Quando? No altar. E depois do altar? Aí ela parou de sorrir. Conduz aquela alegria do altar para os relacionamentos diários do casamento, para que os filhos vejam que há alegria em nossa casa, há felicidade no rosto do esposo e da esposa. Eu já contei para vocês aqui, o meu avô e minha avó, quando eles brigavam, era só, ninguém falava com ninguém. Meu avô falava assim, minha avó já entendia o que era, quando eles estavam brigados. Quando minha avó falava assim, meu avô já sabia o que era. Meu avô falava assim, é outra coisa. Quando eles estavam brigados era assim. Não vamos manter esta sombra de tristeza nos relacionamentos entre esposo e esposa. Isso afasta os nossos filhos de um ambiente feliz e causa uma sombra de tristeza profunda em nosso lar. Por favor, nunca houve uma geração tão triste como em nossos dias. Nunca houve, segundo as pesquisas modernas. E a média de sorriso de uma criança, que era 300 por dia, hoje, nos adultos, só encontram quantos? 5, só 5. Está faltando alegria, está faltando sorriso. Está faltando fazer cosquinha no filho. Está faltando fazer cosquinha na filha. Está faltando fazer cosquinha no esposo e na esposa. Faz cosquinha neles. Nós brincamos lá em casa da Guerra da Paz. Não sei se o Kenny está por aqui, onde ele está. Faz tempo que o papai não brinca, né, Kenny? Mas o papai tem saudade de brincar, viu, filho? Mas faz tempo que eu não brinco. O que é a Guerra da Paz? Vai eu, o Kevin, o Kenny, a mamãe, resolver quem é que manda na cama. A cama é o nosso reino. E nós temos que derrubar todo mundo da cama, e quem fica na cama ganhou a Guerra da Paz. E nós só podemos derrubar o outro da cama com cosquinha, empurrando com os pés, sem violência, com amor. Bom? Fala, meu filho. Só que quando é só eu e meu pai, a gente já dá soco. E fica legal, só que às vezes dói um pouco. E agora ele está crescendo, não dá mais para ficar fazendo, ele quer soco, né? Então a gente fica brincando no soco. Tá bom? Obrigado, filho. Queridos, eu quero dizer tudo isso hoje para colocar o foco na mensagem dessa manhã. Não os impeçais de irem até Cristo Jesus. Vamos resgatar aquilo que precisa ser resgatado para que os nossos filhos tenham interesse em bons relacionamentos, na alegria que ele vê em casa com o papai e da mamãe. Eu disse a vocês no princípio, não venham para a igreja para procurar perfeição nos adultos. Olhe para as crianças, é delas o reino dos céus.
É através delas que Cristo quer transformar a igreja, quer transformar o mundo. Foi através de crianças que Jesus Cristo executou e desenvolveu o seu ministério, com a ênfase bem claro que, discípulos, não fiquem disputando quem será o maior no meu reino, sejam como crianças, porque eles têm pureza de coração. Mas a minha preocupação, irmãos, é se nós estamos matando ou impedindo das nossas crianças de serem impressionadas pelo valor da salvação que há em Cristo Jesus, irmãos. Mães, pais, do berço até a idade maior dos seus filhos, valorizem o tempo deles na casa de Deus, por favor. O reino que Jesus foi preparar, fala isso para os seus filhos, para as suas crianças. O reino, o céu que Jesus foi preparar, as casas que Jesus foi construir para nós, para receber crianças, Ele foi fazer isso. Lá no céu nós vamos ter um grande jardim zoológico. Lá no céu nós vamos ter um grande parque de diversão, um grande jardim botânico. Não precisa eu gastar esse tempo de levar os meus filhos ao jardim zoológico nas horas do sábado, no culto. Pode ir depois. Mas o que nós temos assistido é isso, irmãos. Hoje nós vamos deixar para a igreja, para ir para um teatro, para ir para um zoológico. É hora de vir para a igreja, para a casa de Deus. A cadeira fica vazia. Eu estou falando de coração, queridos. Todo ambiente deve ser construído para influenciar a criança ao caminho de Deus. Não é errado ir ao zoológico, não é errado. Não foque ao que o pastor falou. Estou falando em substituir. E infelizmente, queridos que estão aqui entre nós, muitas atitudes nossas como pais, educadores e pastores podem estar impedindo das nossas crianças terem as verdadeiras impressões do reino de Deus em seu coração. Existem adultos que dificultam as crianças entenderem o amor de Cristo porque não vivem em amor uns com os outros. Existem adultos atrapalhando até mesmo dentro da igreja ou dentro de casa ou na sociedade as nossas crianças a desenvolverem o reino de Deus no coração, porque os adultos já desenvolveram malícia no coração e olham para crianças com um olhar maldoso. Quantas crianças são atingidas e feridas por toques indecentes com segundas intenções de adultos e perdem a pureza já na sua infância. É um trabalho tremendo que o pastor Lamarques trabalha e sabe disso, para tirar essas impressões negativas de violências que acontecem nessas idades tão precoces. Vamos olhar para as crianças sem malícia, com respeito. Muitos adultos estão tirando do coração das crianças, estão impedindo deles terem a impressão do reino de Deus por causa do consumismo. A criança não precisa de muito. Irmãos, essa semana eu fui visitar a Sassá e eu queria levar um presentinho para ela. Sassá, o que o pastor pode levar para você, Sassá? E eu estava pensando na minha cabeça, um brinquedo, uma coisa grande, bonita. A Sassá diz assim, pastor, traz maçã. É o que a Sassá queria. A Sassá tinha maçã em casa? Tinha, mas o que ela tinha na cabecinha dela é o quê? Maçã. Então, eu queria impressionar a Sassá e levar um presentinho que ela gostava. Perguntei para a Suelen. Suelen falou, pastor, a Sassá não... Ela olha, pergunta para ela, pastor. Aí eu, Sassá, o que você quer para o pastor levar para você? Uma maçã. E tem pais que acham que dar tudo para os filhos substitui e preenche os vazios que envolvem o relacionamento. E não é isto, pelo amor de Deus. Nós vamos em casas, em alguns momentos, assim, desses americanos, não de brasileiros, tá? Vou falar dos americanos, tá bom? Mas tem tanta coisa, tem tanto brinquedo entulhado, tem tanto tipo de coisa lá entulhado, que a criança vive com aquilo ali como se fosse o rei, o príncipe de tudo. Mas quando vai repartir o brinquedo com uma criança ou levar, ele diz, não, é meu, é meu. Cuidado com isso, pais. O materialismo impede os nossos filhos de enxergarem a bondade do repartir, do compartilhar, do repartir os brinquedos com os amiguinhos. Não vamos impedir dos nossos filhos de irem até Cristo Jesus. Agora eu quero falar com todo carinho e amor. Não me levem a mal.
Tem crianças que passam mais tempo de sua infância indo ao cinema do que vindo para a igreja. Tem crianças que no seu currículo tem mais visitas ao cinema do que na igreja. Tem mais visitas a parques de diversões do que de vir para a igreja. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. E vou dizer mais. Em nossos dias, tem crianças que gastam mais tempo ou que vão passar mais tempo no hospital do que na igreja. Pastor, que dureza, que isso é ameaça? Não. Não é. Acontece isso. Nossos filhos serem levados para o hospital. E aí, é hora de todo mundo orar, porque o meu filho está no hospital. É hora de todo mundo juntar-se em joelhos e jejuar e orar. Quando Deus tira o filho do hospital, os pais não trazem os filhos para a igreja. Não estou falando de ninguém, estou falando de situações que acontecem. Aí o filho volta para o hospital de novo. Vamos orar outra vez. E o filho às vezes passa mais tempo no hospital do que vindo à igreja, porque no tempo de vir à igreja, não se vê os pais, não se vê os filhos. Tem filhos que gastam mais tempo em diversões do que vindo para a escola sabatina, vindo para os cultos de oração. Ah, pastor, mas é porque a igreja não tem programas, a igreja não tem atividades. E aí os pais vão correndo atrás de programas e atividades para os filhos. E daqui a pouco os filhos crescem. E os filhos percebem que a igreja é muito fraca e que o mundo tem muito melhores programas e entretenimento do que a igreja. E aí, como desde crianças eles são ensinados a ir para uma igreja porque lá tem um programa bonito, ali tem outro melhor, aquela lá está melhor. Quando estiverem na idade adulta, eles vão procurar entretenimento bem melhores do que a igreja oferece. Porque no coração da criança foi plantado o quê? Nós vamos assistir uma programação. Nós não temos comprometimento com a igreja. A cadeira sua fica vazia. Mas lá porque tem um melhor pastor, lá tem uma melhor programação, lá tem um melhor musical. E aí fica rodando com a criança para lá e para cá. E a criança não sabe a referência da cadeirinha dela. Não sabe, porque ela está indo atrás de programação, entretenimento. E amigos, a igreja não consegue competir com o mundo em relação ao entretenimento. Não dá. O Inside Sound lá é maravilhoso. Eu não consigo chegar em 1% daquilo. Eu não consigo. O departamento infantil também não consegue. Ou a gente traz as crianças para enxergarem outras motivações de salvação, de comprometimento, de servir a igreja, ou nós vamos perder para a concorrência do mundo, porque a igreja não está preparada para concorrer com o mundo, e nem é objetivo da igreja concorrer com o mundo. As motivações de vir à igreja, de estarmos na igreja, são outras, principalmente cumprir a missão, comprometimento com a minha igreja. Eu só conheço uma igreja na minha vida, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Ibis, mais nada. Eu cresci, depois de jovem que foi descobrir que tinha outras igrejas ao redor, mas a minha infância só tinha uma igreja. A minha escolinha, a minha professorinha, a professora Tia Eunice, né? Aquela moreninha, esqueci o nome dela. A mãe do Rodrigo, mãe do Neander, Tia Laurinda. Nossa, até hoje. Hoje eu fui lá batizar meu irmão, ela está cabelinho branquinho, minha professora. Hoje as crianças, papai, quem é a professora? Quem é aquela ali? Não sabe, não tem referências. E aí, Ellen White diz o seguinte, irmãos: na mente da criança ficam as verdadeiras impressões do reino de Deus quando elas observam o movimento e o andar dos diáconos na igreja, irmãos. Sabiam disso? Os diáconos, quando andam, quando vão colher oferta na igreja local que a sua criança frequenta, ela está observando, está vendo ali, sabe o quê? O comportamento deles de reverência diante de Deus. E aí,
Ellen White acrescenta dizendo o seguinte: precisam as crianças terem modelos espirituais na formação do diaconato, do pastorado, das professoras. Mas elas não têm, porque cada sábado está numa igreja diferente. Aí, cada sábado, a mãe esquece de entregar a ofertinha do sábado, porque é uma igreja aqui, outra igreja lá, e a ofertinha, não tem ofertinha. É o que tem no bolso. Isso não é ofertinha. Isso pode se transformar na oferta, porque Deus transforma, mas a ofertinha é planejada. Filhinho, aqui está a tua ofertinha, separada. Não dá tempo, porque cada sábado vai numa igreja diferente. Não os impeçais de vir a Cristo Jesus. Muitas crianças estão crescendo confusas. Depois vem a idade da juventude, frequentaram tantas igrejas que para eles não é problema continuar frequentando outras igrejas. E aí, para trazer um jovem, um adolescente de 17 anos para ficar dentro da igreja, cheio de amigos rodando por aqui, é difícil, irmãos, mas não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque Deus te deu autoridade para que você educasse o seu filho do berço até os 15, 16, 17, 18 anos que ele tem. É que algum momento se escapou entre os dedos a sua autoridade, infelizmente. E aí, segundo o Espírito de Profecia, muitos querem tornar a perda de autoridade, ou recuperar a perda de autoridade com a força, e não consegue. A autoridade se vem construída no relacionamento com os filhos. E aí fala para os filhos, vem para a igreja, traz para a igreja, eles não vão para a igreja, não querem ir para a igreja. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar, irmãos, ao pensamento de que nós vamos fazer de tudo como igreja, para que seus filhos tenham as verdadeiras impressões do reino de Deus na cadeirinha ocupada por ele na escola sabatina. Eu quero dizer, irmãos, que nós vamos fazer de tudo, o meu esforço é sobre-humano, para visitar os seus filhos, para ir atrás dos seus filhos, para conversar com os seus filhos. Eu e minha esposa, de vez em quando, fazemos o café da manhã com as crianças, não nós, as crianças que visitamos da igreja. E nós levamos o que eles gostam de comer, e geralmente é doce. E aí a gente marca, olha, num domingo, no horário que ele costuma acordar, fala para a gente porque nós vamos lá levar para eles um café da manhã. E aí a gente conversa com as crianças. E as maiores necessidades das crianças, irmãos, falado ao pastor e a esposa do pastor, é de vir para a igreja. Ah, a gente gosta tanto de ir para a igreja, pastor. Por que você não vai? É porque mamãe não me leva. Elas contam tudo, viu? Criança conta tudo. Ah, por que? Ah, porque fica dormindo, está cansado. Vamos juntos, irmãos, com os nossos filhos. O faraó disse lá, não vai sair daqui as crianças, vão ficar aqui no Egito, vão ficar aqui entre nós, vão morrer. Eu quero usar esse texto final. Vamos juntos. Moisés disse, olha, jamais. Nós vamos sair daqui do Egito e vamos para Jerusalém, para Canaã, com os nossos filhos. Nada de ficar para trás. Mas para irmos com os nossos filhos, irmãos, nós precisamos nos comprometer em não deixar uma cadeira vazia. Depende de você. Depende de todos nós. Eu quero chamar aqui à frente a Carol para cantar uma música. Eu queria que uma criança menor do que a Carol cantasse. Mas a Carol não é criança, é uma adolescente, mas vai representar esta música, que é uma declaração das nossas crianças para mim como pastor e para vocês também, que são pastores e sacerdotes do lar de vocês. Tá bom? Pastos verdejantes me fará repousar. E para um rio tranquilo não há quem
estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir o meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um Obrigado, Carol. Obrigado, viu, querida? As nossas crianças precisam de um pastor. Não as impeçais de ir. Eu não sou a referência de um pastor perfeito, o pastor Lamarques não é, o pastor Jimmy também. Mas que as nossas crianças vejam em nós o nosso interesse de, junto com os pais, conduzi-las para o reino dos céus. E que nós tenhamos aqui um ambiente de alegria, quando eles saírem de casa para vir para cá, que eles venham alegres, felizes, cantando, que eles vejam a alegria dentro de nossa igreja. Que saiamos da ideia, irmãos, de irmos em busca de entretenimento, de programações. Valorize a sua igreja local. Essa semana uma mãe me perguntou: pastor, o que eu posso fazer para criar os aventureiros? Vamos juntos, vamos juntos. Nós temos os desbravadores, cadê o Naum? Está cuidando os desbravadores, estão aí. Temos o coralzinho, dia 16 começa o coral. Dia 17, Clube Desbravadores. Tem muito o que fazer, irmãos. Vamos lá. As nossas crianças estão dizendo assim: eu preciso de um pastor. Não as impeçais de ir. Vamos, como igreja, ocupar a cadeira vazia, que está vazia, com os nossos filhos. Mágila. Desculpa, pastor, ele interromper assim, mas o seu apelo foi tão forte que nós decidimos convidar todas as mães que têm crianças pequenas amanhã, 5 horas, no CBC, uma palestra com a professora Yara Lamarck. Tá bom, gente? Eu sei que algumas estão planejando algum passeio, mas ela vai estar viajando, a gente não tem nenhuma data mais, e eu acho que é uma necessidade urgente. Amanhã, 5 horas, no CBC. Será que vai dar para a gente fazer? Tá bom? Então, estamos contigo. Vão com carros assim, carona, porque lá não pode ter muito carro. Vai ter comida? A gente vai providenciar alguma comidinha. Oba. Pode homem também ir ou não? Não? Só as mães. Então, só as mães, tá bom. Tá. Alguns podem. Tá bom, o Ministério da Mulher. Então, irmãos, boa ideia. Obrigado, viu, professora? Isso, o pai que vai cuidar da criança pode ir, né? Yara, muito obrigado, viu? Obrigado por apoiar esse ministério. Queridos, eu tinha muita coisa a falar, o tempo já... É por amor. Eu amo vocês e amo os filhos de vocês. Essa semana, um casal que tem uma filhinha maravilhosa, que tem uma filhinha extremamente educada, a Tiffany, tomaram a decisão
de serem batizados. Eu quero agradecer muito a vocês. Julgamentos e questionamentos existirão, mas vocês estão indo para a presença de Deus. Lá não vai ter nada disso. Eu quero agradecer pela educação que vocês dão a Tiffany e ao Ben. Que meninos, continue firmes no propósito de organizarem o lar de vocês para a salvação dos seus filhos. Deus seja louvado, pais que estão aqui, pelos filhos que vocês têm. Eu não vejo nenhum filho aqui problemático, não vejo. O sangue esquenta quando eles correm lá. Mas eu falo assim, Senhor, me dê paciência. Porque eles precisam de nós, precisam da gente. Em casa, conversem com eles. A Yara ajuda, o pastor Lamarques ajuda na educação, o pastor aqui também pode ajudar. Mas veja, não deixe de trazê-los aqui porque eles correm para lá e para cá. Não deixe. Aqui eles irão aprender. Na continuidade do aprendizado em casa. Então, ensine em casa, a igreja também vamos continuar aprendendo. E nós vamos falar, como Moisés disse ao faraó, não, nós não vamos sair daqui sem que esteja indo para os céus os nossos filhos. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos cantar, vamos orar. E depois da oração já pode cantar a música de saída, viu? Que hoje o pastor falou mais do que a mulher do leite, né? Ou o homem do leite, né? Que vem de leite. Só bota a mulher nessa história, mas o homem também fala muito. Querido bom Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, discernimento, comprometimento com a Tua causa na educação dos nossos filhos, Senhor Deus. A igreja não é tudo, mas é um caminho que o Senhor usa, um instrumento que o Senhor usa, para impressionar o coração dos nossos filhos, para irem para os céus, aceitarem Jesus Cristo. Como igreja, como líderes, queremos nos unir aos pais, para conduzir as nossas crianças em Teus caminhos, Senhor Deus. Ajuda-nos a não impedir que as crianças estejam indo ao Teu reino. Abençoe, Senhor Deus, a Josi, a sua equipe, a Vanessa, a sua equipe do coral. Ajude o Naum e a sua equipe também dos desbravadores. Todos os departamentos que envolvem as suas crianças, o pequeno grupo dos adolescentes, dos jovens, juvenis, todos esses, Senhor Deus, para que possamos estar contribuindo na salvação dos pequeninos, ó Pai. Ajuda-nos a não impedir os que eles alcancem o Teu reino. Salve, Senhor Deus, os nossos filhos. Tome conta deles, Senhor Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.